Também, o meu amigo Alex não chegou ainda, daqui a pouco ele chega. Nós temos uma música que nós cantávamos há muito tempo atrás. O nome dela é Sorria. Ela é muito fácil, ela é bem simples também. E ela é gostosa porque ela faz você e eu sorrirmos. E quando a gente sorri, a gente não sorri para mostrar para os outros. A gente sorri porque o nosso Deus, bom e magnânimo, Ele está no nosso coração. E Ele merece o nosso sorriso, Ele merece o nosso louvor. A música é simples, nós vamos projetá-la aqui, você irá acompanhar. Começam as mulheres cantando primeiro, depois os homens, mas todos, claro, sorrindo. Assentados como estamos, mas com o nosso louvor e adoração para Deus. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Só as mulheres, hein? Quero ouvir as nossas irmãs louvando o nome do nosso Deus, sorrindo, como sempre. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, alegria tira. Muito bom, agora vamos ver os homens. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Agora é o coro. Então sorri. Quero ver você sorrindo. É isso mesmo. Louve a Deus. E assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Fácil, não é verdade? Vamos cantar a segunda estrofe ao mesmo ritmo, mas é claro, é sorrindo. Que problemas que nada, a gente tem que deixar tudo de lado e sorrir, porque Cristo está aqui essa noite. Vamos cantar. As mulheres. Se os amigos ficou bom. Vivem tão tristes, você deve sempre cantar. Pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. Vamos lá, os homens. E sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Todos. Então sorri. É isso, sorrindo. Essa alegria. E assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. A fisionomia de vocês mudou, tenho certeza disso. Ficou muito mais bonito agora. Eu sei que hoje já é quinta-feira, mas amanhã, sexta, véspera do grande dia de descanso. Se de repente você, ou até mesmo eu, sentimos um pouco acanhado em sorrir,
lembre-se que Jesus está sempre, sempre ao nosso lado, como está agora aqui. E agora nós vamos cantar a música Entrega. Ele quer ouvir você se entregar, porque tudo que você tem neste mundo vai ficar aqui. Agora o que você vai levar para os céus é o que Ele quer te dar nesse momento. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Fale para Jesus agora. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Vamos repetir essa oração. Faça ela novamente. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de convidá-los a nos ajoelharmos neste momento para buscarmos a presença de Deus em oração. Grande Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nesta noite
o Teu Santo Espírito nos impressiona a estarmos aqui neste lugar, de joelhos, em Tua santa presença, para sermos transformados por Ti. Nós sabemos que nesta noite talvez existam aqui pessoas que passam por dificuldades, por lutas em seu dia a dia, e nesta noite, ó Deus, nós queremos descansar em Teus braços de amor. Querido Pai, transforma a nossa vida. Aceita a nossa adoração, que é através das músicas cantadas, ouvidas aqui, e através da Tua palavra, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, e saiamos daqui, Senhor, transformados pelo Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, ser com as famílias que são representadas aqui, ser com cada um que nesta noite tem alguma dificuldade, alguma luta. Queremos nos derramar aos Teus pés, aos pés da cruz, encontrar o conforto para a nossa vida. Dá-nos a Tua paz e perdoa, Senhor, se em algum momento falhamos. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ainda em louvor e adoração ao nome de nosso Deus, nós ouviremos uma mensagem musical, será cantada pela Lucy. Tão cansada estava eu, quase a desistir, tão só. O que eu tinha a oferecer, só um vazio em meu ser. Mas Jesus me buscou, lá do alto me ouviu a chorar, de uma só vez tudo me deu, com tanto amor pra mim, não me esqueceu e derrubou de uma só vez o muro que se ergueu entre o Pai e nós. Morreu, se deu pra nos salvar, seu sangue derramou. Há um desejo em meu coração, sempre a precisar de amor. Só quem pode me confortar espera o meu olhar para o céu e viu-me em minha dor, veio por mim lutar, me libertar de uma só vez. Tudo me deu com tanto amor pra mim, não me esqueceu e derrubou de uma só vez o muro que se ergueu entre o Pai e nós.
seu sangue derramou. Presente que do céu desceu, do Deus que o mundo amou. Espera para que eu possa crer e a vida receber. De uma só vez tudo me deu com tanto amor pra mim. Não me esqueceu e derrubou de uma só vez o muro que se ergueu entre o Pai e nós. Morreu, se deu pra nos salvar. Seu sangue derramou de uma só vez. De uma só vez. Amém. Agora sim, liguei. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Eu quero agradecer a Lucy por essa participação especial. E quero cumprimentar a você que está em casa, vendo a gente pela internet. A você que está conosco ao vivo, direto da igreja de Sorocaba. Para a sua casa, para o seu trabalho, para você, onde quer que você se encontre. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. A vocês que estão aqui também, sejam muito bem-vindos. E que a graça de Deus permaneça conosco durante essa noite e todos os dias da nossa vida. Nós hoje temos um momento de oração, como temos todas as noites. Já tivemos uma oração e teremos uma outra daqui a pouquinho. E nós temos aqui hoje a irmã Zélia, que é mãe do Fernando. O Fernando está em São Caetano, acompanhando a gente ao vivo pela internet, Fernando. Um abraço para você, sua mãe está aqui. E ela está bastante feliz de poder estar aqui e agradece a você porque você fez o convite a ela. E nós agradecemos também a sua participação nessa noite pela internet. Nós vamos ter um momento de oração em favor do Guilherme. O Guilherme tem apenas 1 mês de idade, 1 mês, e tem umas complicações sérias de saúde. E a sua tia está aqui, ou seus tios estão aqui. E nós vamos orar pelo Guilherme daqui a pouquinho. Nós também vamos orar pela Tainá e pelo Juliano, que hoje tomaram a decisão pelo batismo e serão batizados sábado de manhã, juntamente com outras pessoas. E orar pelo Júlio também, toda a sua equipe de Tatuí, que aqui está conosco. Bem, eu tenho um convidado especial. Vocês viram que cada noite nós temos convidados especiais, além dos 2 pastores que nos acompanham todas as noites, e do pastor Wesley, que é o pastor da igreja. Cada noite a gente tem um convidado especial, como a Joyce Carnassali, que teve ontem e vai voltar hoje no final. Mas hoje está conosco o pastor José Silvio. O pastor José Silvio é um pastor já de experiência na igreja, como pastor, como líder da igreja. Ele é nosso amigo, trabalha na região central da capital de São Paulo, região ali do Brooklyn, de Moema, essa região toda do centro de São Paulo, também a região de São Caetano, do Grande ABC, ABCD, e também a Baixada Santista. Toda essa região é a área que ele trabalha como um pastor ministerial. Pastor ministerial é um pastor que é um conselheiro, é conselheiro dos pastores. A Igreja Adventista é a única que tem um pastor que orienta os pastores. E para cada região do Brasil e do mundo, há um pastor conselheiro dos pastores. Ele é um deles. É muito bom tê-lo aqui.
viu? E pastor, quando você for orar depois da sua saudação, vamos lembrar então do pequeno Guilherme, né? 1 mês. Primeiro sua saudação, depois de pé a gente ora. Queridos, boa noite. Boa noite ao pessoal que nos vê em casa. Você nunca se arrependerá de ter chegado aqui cada noite. Deus tem mensagens extraordinárias para cada um de nós nestes momentos. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus o abençoe, pastor, na exposição da palavra. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nosso Pai, a Ti a nossa gratidão por esse momento. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra será aberta em instantes. E Tu falarás a nós sem nenhuma dúvida. O Teu Espírito estará circulando entre nós, iluminando nossa mente. Senhor, prepara-nos para isso. De maneira muito especial, rogamos-Te pelo pequenino Guilherme. Ele carece, Senhor, da Tua mão poderosa e da Tua ação divina através dos médicos que conhecem a ciência, que conhecem a dificuldade dessa criança. Esteja com ele. Cumpra-se a Tua vontade. Também, Senhor, abençoa o pastor Luiz nesse momento. Abençoa a Sua palavra através dele. Que, Senhor, a Tua palavra possa nos alcançar, transformar a nossa vida e nos encher de esperança. A cada família aqui representada, a cada jovem, a cada adolescente, a cada pai e mãe aqui presentes, guarda-nos e abençoa-nos até o dia final da nossa passagem por esse mundo. Oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor José Silvio, não apenas por orar, mas por estar aqui conosco. Nós temos Bíblias para aqueles que desejam acompanhar os textos. Alguém necessita de uma Bíblia? Uma Bíblia emprestada? É só levantar a mão que nossa equipe, aqui na frente tem alguém, do lado de lá também tem alguém, aqui na frente é só você levantar a mão que uma Bíblia será levada até você. Irmãos, enquanto as Bíblias estão sendo distribuídas, eu só queria lembrá-los que amanhã, sexta-feira, vamos ter aqui uma noite muito especial. Será uma noite onde vamos receber mais pessoas, por se tratar já de um final de semana, pessoas que estudam à noite, amanhã já poderão estar aqui, outros que trabalham longe, amanhã já vão estar por aqui. Então amanhã à noite teremos uma reunião muito especial. E também teremos batismos amanhã. E no sábado, na parte da manhã, nós vamos encerrar esta semana especial na parte da manhã. A programação deve começar com a escola sabatina, às 9 horas da manhã, como se faz tradicionalmente, e termina por volta de 11h45, meio-dia, por aí, mais ou menos. Venha preparado para ficar até meio-dia, porque sábado nós vamos ter a parte da manhã bem recheada, com muitos batismos e com a pregação da palavra de Deus, e também com a escola sabatina e tantas atividades boas que teremos aqui. Certo? Esses recados. Lembre-se outra coisa. Estou falando também para você que está pela internet com a gente. Estamos nos aproximando, faltam apenas 42 dias para o evangelismo via satélite que vamos ter direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, para todo o Brasil, ao vivo, pela TV, pelo rádio e pela internet. TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo e internet no esperança.com.br. Esse é o evangelismo que a gente faz todo ano, no final do ano, uma semana de decisão, uma semana de colheita, de batismos, de pregações. Esse ano vamos tratar do tema A Grande Esperança. É o tema que vamos tratar este ano. E a data é de 19 a 26. Nos ajudem com isso, porque a igreja vai se preparar com toda a estrutura de uma semana como essa. A diferença é que na hora do sermão eu prego pelo telão, ao vivo. Então vou entrar ao vivo e dizer: olá pessoal de Sorocaba, estou aqui com vocês e vamos estudar o tema de hoje, tal tema.
Entendeu? Vai ter música aqui, vai ter recepção, vai ter toda essa estrutura que teve até agora. Só que ao invés de eu entrar aqui, fisicamente aqui na igreja, eu vou entrar pelo satélite. Então assim, dá para pregar em uma noite, dá para pregar para cerca de 5 milhões de pessoas. É o alcance da TV Novo Tempo. Imagina, aqui eu prego em 1 hora para 300 ou 400 pessoas, mas lá em 1 hora eu vou pregar para 5 milhões de pessoas. Veja o poder da mídia, da comunicação, da rádio, da TV e da internet. Então orem por isso e nos ajudem com isso. A televisão tem um poder muito grande. Com esses DVDs, O Grande Conflito, que eu gravei, e o Apocalipse a Resposta, e outros que nós estamos lançando o ano que vem, esses DVDs acontecem coisas incríveis. Incríveis. Quando no DVD eu digo assim, chega mais perto. Pessoas se levantam da cadeira ou da poltrona e vão perto da televisão. Por quê? Porque as pessoas percebem que o que estamos tratando não é algo assim supérfluo. Pelo contrário, é algo sério e é importante para elas. Então, em novembro, qual é a data? 19 a 26 de novembro. Ok. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada no livro de Isaías. Isaías capítulo 60. Versos 1 e 2. Isaías 60, 1 e 2. Começaremos com esses 2 versos e depois leremos outros versos na sequência. Repetindo, Isaías 60, 1 e 2. Está escrito assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Até aqui. Nesses 2 versículos, nós encontramos 2 palavras. Uma é luz e a outra trevas. Luz e trevas aparecem nesses 2 versos. A Bíblia fala da luz, e eu vou falar da luz no finalzinho, mas a primeira parte eu vou falar um pouco mais sobre as trevas. A palavra de Deus diz assim: as trevas cobrem a terra. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Quando o profeta Isaías escreveu esse texto, esse livro, não havia energia elétrica como tem hoje. Não tinha a tecnologia que temos hoje. Vocês sabem que nos dias de hoje existem ruas e bairros que têm uma iluminação tão perfeita que fica a luz acesa a noite toda, e andar à noite em certos lugares é como se estivesse andando durante o dia. Em Curitiba existe uma rua onde as luzes são tão bem colocadas e a iluminação é tão perfeita que as pessoas andam à noite com tranquilidade como se fosse dia. Os estádios de futebol têm uma iluminação tão forte que os jogadores são capazes de correr 90 minutos ou 100 minutos atrás de uma bola que não é tão grande assim, e eles são capazes de enxergar e fazer todo aquele espetáculo do futebol. Por quê? Porque tem luz, muita luz. Hoje se sabe que a luz é o grande diferencial em qualquer programa de televisão. Eu que faço programa de televisão, a importância da luz é, assim, indispensável, é fundamental. A luz. E Deus fala da luz. Deus, no começo do mundo, diz assim: haja luz, e houve luz. Mas antes da gente tratar mais da luz, é importante lembrar que a Bíblia fala assim, ó: o mundo vive na escuridão. As trevas cobrem a terra. Parece antagônico, parece paradoxo. Como é que um mundo tão iluminado como o nosso, como é que um mundo com tanta tecnologia como o nosso, poderia estar em trevas? É que o profeta Isaías está falando das trevas espirituais, das trevas morais, especificamente disso. É exatamente das trevas espirituais a que ele se refere.
Alguma coisa do tipo, como eu vou dizer agora e você vai lembrar. Lembra daquele episódio no Brasil em que um padrasto colocou 52 agulhas no corpo de uma criança num ritual de magia negra? Este é um exemplo de trevas. Trevas espirituais. Alguém só pode fazer isso se estiver nas trevas. O que dizer daquele homem austríaco que prendeu sua filha por muitos anos e abusou dela e teve filhos com ela? O que poderíamos dizer para um caso desse, se não dizer que é uma situação de trevas? Trevas por toda parte. Eu poderia fazer uma lista de desgraças aqui, mas não vou fazer porque eu não sou um pregador de desgraças. Sou um pregador de esperança. E para falar de desgraça, não precisa falar, é só ligar a televisão, ou acessar a internet, ou ler um jornal, ou escutar o rádio, ou andar nas ruas da cidade, e você vê as trevas por todo canto. Mas uma coisa eu queria dizer: as trevas estão presentes não apenas na questão da vida individual de uma pessoa, como esses dois casos que eu mencionei, como as trevas estão presentes nas instituições. E até em partes do governo. Trevas espirituais na vida das pessoas, no casamento, na família, nos filhos, no trabalho, nos negócios, na religião, em toda parte. As trevas espirituais estão em toda parte. Vocês lembram desse episódio em Brasília? Eu moro em Brasília. Agora, há 2 anos, estou morando em Brasília. E em Brasília, vocês lembram? Aquele grupo de deputados que praticavam um ato corrupto, em que eles pegavam dinheiro público e colocavam nas suas roupas, até roupas íntimas, e depois terminaram a sessão de corrupção com uma oração. Lembra disso? Veja a que ponto chegamos. A que ponto as pessoas chegam numa vida de trevas, ao ponto de meterem a mão no dinheiro que não lhes pertence e ainda terminar com uma oração. É uma falta de respeito, é uma falta de cristianismo, é na verdade um distanciamento de Deus muito, muito grande. Isaías diz: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Desde quando começou isso? Desde quando existem essas trevas? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse é um livro maravilhoso. Tem uma linguagem quase que totalmente simbólica, figurativa. Quase que totalmente. 95% do livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. Vejam o que diz Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Algumas Bíblias dizem guerra, outras dizem batalha. Houve batalha, houve guerra, houve peleja no céu. E diz: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Nesse versículo, a Bíblia apresenta um conflito, um grande conflito. Apresenta uma guerra, uma batalha, uma peleja entre o bem e o mal. Nesse caso, Miguel é um nome apocalíptico dado a Jesus. Todas as vezes que Jesus aparece numa frente de batalha em favor do seu povo, guerreando em favor do seu povo, o nome de Jesus é Miguel. Miguel está aqui em Apocalipse 12, está em Daniel capítulo 12, quando Jesus se levanta para defender e proteger o seu povo, ele aparece como Miguel, o grande Miguel. E aqui diz Miguel e os seus anjos, é Jesus Cristo e os seus anjos lutando pelo seu povo. E a Bíblia diz, e do outro lado estava o dragão e os seus anjos. Lembrando que o termo, a palavra dragão, é um termo também simbólico para se referir ao inimigo. E dragão para mostrar suas garras, sua malignidade, sua forma agressiva de lidar com as coisas e com as pessoas. Por isso o inimigo é chamado aqui de dragão, embora ele não seja um dragão. O nome dele era Lúcifer. E Lúcifer, por incrível que pareça, significa anjo de luz. Curiosamente, de um anjo de luz surgiram as trevas. Curiosamente, de alguém que tem luz no nome, surgiu a escuridão espiritual.
Por isso lemos esse texto. As trevas espirituais surgiram com alguém que tinha luz no nome. Como pode alguém perfeito, alguém cujo nome significa luz, ser o pai das trevas, o originador das trevas? Estou falando de trevas espirituais. Assim foi. E a Bíblia diz que o inimigo foi expulso do céu. E ao ser expulso do céu, por uma razão muito clara, fácil de entender, não é o meu tema hoje, a origem do mal. Se fosse, nós íamos entrar um pouco mais a fundo nesse aspecto. Mas a verdade é que Deus eliminou, expulsou o inimigo do céu. E o inimigo veio para a terra. Veio para a terra. E você sabe que lá no céu, o inimigo tinha um sonho. Um sonho. Nós vamos ler na Bíblia o sonho do inimigo. E depois vamos ver o que aconteceu quando ele foi expulso do céu. Vamos para Isaías 14, por favor. Outra vez Isaías. Capítulo 14, versos 12, 13 e 14. Isaías capítulo 14, versos 12, 13 e 14. Atenção, amigos da internet. Atenção, você que nos acompanha. Estamos ao vivo da Igreja Central de Sorocaba, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isaías 14, versos 12, 13 e 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, observe que agora o inimigo está pensando, está planejando, é o sonho dele. O verso 13, ó o 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o sonho dele. O sonho dele era se exaltar, era subir acima das estrelas de Deus, era ser semelhante ao Altíssimo. Esse era o sonho de Lúcifer. O Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, queria ser adorado como Deus, queria ser Deus. Resultado? Foi expulso do céu. O verso 14 é muito claro quando ele diz, serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, serei Deus, serei adorado como Deus, eu quero tomar o lugar de Deus. Esse era o sonho dele, um sonho maligno, de querer tomar o lugar de Deus. E quando ele foi expulso do céu, veja o que aconteceu. Vamos para Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, agora vamos observar o verso 8, vamos observar o verso 5. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O versículo 5 revela o que aconteceu quando Lúcifer foi expulso do céu e veio para a terra. Gênesis 3, verso 5 diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Para aqueles que estão começando a estudar a Bíblia há pouco tempo, eu convido você a ler comigo o verso 4, para entender melhor o verso 5. O verso 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Lembre-se que a serpente aqui foi usada como médium. A serpente foi usada como médium. Ou seja, o inimigo usou a serpente como intermediário, como alguém que pudesse fazer uma ligação entre o inimigo e o homem. Era um médium. Era um tipo de ligação. Era um tipo de instrumento que o inimigo usou para falar com a Eva. Então o verso 4 diz: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Quem estava falando não era exatamente a serpente, mas era o inimigo através da serpente. E agora o verso 5 ficará mais claro. Olha o 5. Porque Deus sabe, e quem está falando isso é o inimigo ainda. Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Para um pouquinho aí. Olhem para cá. E como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Você percebeu que o inimigo estava vendendo a sua ideia para Adão e Eva. Qual era a ideia dele? Qual era o sonho dele lá em Isaías 14? O sonho era, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, serei como Deus. E ele agora projeta em Adão e Eva o seu sonho. Ele diz assim, coma do fruto. E Adão e Eva dizem assim, não posso comer do fruto, porque se eu comer do fruto eu vou morrer. Ele diz, certamente não morrerás. E na sequência diz, sabe por que Deus não quer que você coma?
Porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos irão se abrir e você será como Deus. Como Deus? Quem é que queria ser como Deus? Era ele. Ele queria ser como Deus. E agora ele projeta na Eva o seu sonho. E a Eva se encanta com toda a tentação e cai na tentação. E come do fruto proibido. Os olhos se abriram, mas não para ser como Deus. Até hoje, muitas pessoas querem ser como Deus. Existem filosofias, doutrinas, ideologias, princípios, em que as pessoas acham que o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Quando você faz o bem, é o Deus que tem dentro de você. Quando faz o mal, é o mal, as trevas que estão dentro de você. As pessoas dizem, Deus não existe e nem o diabo, o bem e o mal está dentro de você. E alguns acham que a pessoa pode se divinizar. Ou seja, algumas pessoas acham que o ser humano ele está num processo evolutivo do ponto de vista espiritual, e essa é uma doutrina espírita. A pessoa está num processo evolutivo, ela vai evoluindo, porque Deus está dentro de cada um, e as pessoas podem atingir graus e degraus e tal, até chegar num nível superior e ser um espírito de luz. Essa é uma visão espírita que ronda o Brasil e o mundo. Vejam, por exemplo, é por causa dessa visão, dessa ideia, que as pessoas creem na imortalidade da alma. Ou seja, as pessoas pensam o seguinte, morreu, mas não morreu. Morreu o corpo, sai o espírito, ou sai a alma, e vai para algum lugar, vai para o céu, vai para um lugar intermediário, vai para o seio de Abraão, vai para algum outro lugar, e essa pessoa pode reencarnar, ou ela pode aparecer à noite, ou ela pode se manifestar através de um médium, ou ela pode se manifestar num terreiro, num centro, numa mesa branca, alguma coisa do tipo. Ou seja, essa ideia é o seguinte, a pessoa morreu, tem que fazer uma reza de 7º dia, uma missa, ou morreu, tem que fazer alguma cerimônia depois, ou tem que acender uma vela, ou tem que fazer alguma coisa, para ajudar aquele espírito a evoluir. Essa visão satânica que começou com ele, quando ele diz, eu serei como Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo, começou com ele essa ideia. E quando veio para a terra, ele diz para Eva, pode comer Eva, porque seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus. Até hoje essa ideia continua por aí, até hoje. A verdade é que isso é uma mentira. Porque, de acordo com a Bíblia, o que aconteceu com a Eva foi uma transgressão. O Adão também transgrediu, ambos transgrediram. O pecado de Adão e Eva, todos nós sabemos, não foi o relacionamento marido e mulher, porque relacionamento marido e mulher não é pecado. O pecado de Adão e Eva não tem nada a ver com a maçã, que é a história aí da Apple, né? O camarada morreu aí ontem e tal, então surgiram agora os comentários, porque tem a maçã mordidinha e tal, então significa aí que as pessoas estão tendo mais conhecimento, entendeu? Conhecimento do bem e do mal, percebeu? A ideia da maçãzinha mordida da Apple. A ideia do Jobs, a ideia dos camaradas, dos fundadores, era o seguinte, a maçã mordida significa conhecimento, entendeu? No dia em que comer, seus olhos irão se abrir e você terá conhecimento do bem e do... Aqui está a origem da Apple, é aqui o negócio. A filosofia que está por trás é isso aqui, entendeu? A maçãzinha mordida. E você passa por aí nas estradas, vê um motel, tem alguns motéis. E qual é o símbolo de vários motéis? Uma maçãzinha mordida também. Porque as pessoas acham que pecado foi o ato íntimo de marido e mulher. E não foi. E não tem nada a ver com a maçã, não tem nada a ver com a pera, não tem nada a ver com as frutas. O pecado deles foi exatamente a transgressão dos mandamentos de Deus, a transgressão da lei de Deus. Esse foi o pecado de Adão e Eva. E é também o nosso pecado. Então, você percebe que o inimigo ele jogou na Eva a visão que ele tinha, o sonho dele, os seus objetivos. Bom, o Adão e a Eva caíram nesse engodo e pecaram. E sabe o que aconteceu? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos está no Novo Testamento, né? Todos sabem. Romanos capítulo 5, verso 12. O livro de Romanos foi escrito por Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele escreveu vários livros do Novo Testamento. E você que está acompanhando a gente pela internet, espero que esteja entendendo tudo
e não só entendendo como com a Bíblia também, ou na mão ou na própria tela do computador, você tem como botar a Bíblia ali, vai assistindo, vai folheando, vai clicando e a gente vai interagindo. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, o quê? Mais forte, todos o quê? Pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram. Não foi só o Adão e nem somente a Eva. Todos pecaram. Eu e você, você e eu. Todos pecaram. E se todos pecaram, significa que todos nós convivemos com as trevas. Porque as trevas somente existem por causa do pecado. O pecado é uma situação de trevas. Então, se todos pecaram, significa que todos nós, em maior ou menor grau, temos trevas na vida. Uns podem ter mais, outros podem ter menos, mas as trevas estão por aí. É isso que está dizendo o texto. Vejam só a descrição do profeta Isaías sobre o mundo, sobre o nosso planeta, com relação às trevas, com relação ao pecado. Você vai se surpreender, porque esse texto é forte. Ele faz tremer o nosso coração. E nós vamos ler. Isaías 24. Isaías 24. Esse é um dos textos mais claros e fortes e contundentes com relação a esse tema. Isaías capítulo 24, versos 4, 5 e 6. Observe o texto. Isaías capítulo 24, de 4 a 6. A palavra de Deus diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores, ou seja, por nossa causa. Porquanto as pessoas fazem o que mesmo? Transgridem as leis e violam os estatutos. E o que mais? É isso aí. Quebram a aliança eterna. Número 6. Por isso, veja, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. E por isso poucos homens restarão. Vejam que descrição impressionante. Não necessitamos nem repetir, porque está muito claro. Assim é o que Isaías, no capítulo 60, que foi o texto que a gente leu para começar, descreveu. O mundo estaria na escuridão e as trevas cobririam a terra. Nós poderíamos ler muitos outros textos mais, mas eu quero ler mais 2 textos, pelo menos. Mais 2. São textos tão fortes quanto estes, só que agora vai numa outra direção. Vamos voltar para Romanos. Só que agora Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esse texto me impressiona também. E impressiona você com certeza. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. E quem nunca leu esse texto, ou já leu, mas agora esqueceu, e talvez não tenha esse texto anotado na Bíblia ou em algum lugar, eu gostaria de animá-los a anotar. Romanos 1, de 18 em diante, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda o quê? Impiedade e perversão. Olha como é forte essa palavra. E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos,
em seus próprios raciocínios. Observem agora. Obscurecendo-se-lhes o coração, o quê? Coração o quê? Parece que tem uma novela com esse nome, não tem? Vejam, obscurecendo-lhes o coração insensato, ou o insensato coração. Verso 22 agora. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o que mesmo? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se até agora foi forte, me espere ler o 26 e o 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Vejam, paixões infames, porque até as mulheres fizeram o quê? Mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Dá para entender essa linguagem? O modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário a quê, senhores? A natureza. Sabe sobre o que está falando aqui, não sabe? Está claro ou não? Veja o 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua o quê? Sensualidade, cometendo o que, senhores? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Precisa dizer que a Bíblia está falando do homossexualismo? Não precisa dizer. Tanto para homens quanto para mulheres. Isaías profetizou: o mundo estaria na escuridão, as trevas cobririam a terra. Eu paro e pergunto: esse mundo está mal, não está? Está ou não está? Está. Está difícil, não está? Criar um filho hoje está difícil, não está? Criar uma filha está difícil, gente. Viver está difícil. Quando eu falo viver, eu estou me referindo ao viver nos princípios da Bíblia, nos princípios morais de Deus e espirituais. Cada vez mais difícil. Por quê? Porque as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Aí eu paro, olho para vocês, vocês olham para mim, a gente olha para a internet, para a pessoa que está em casa, e a gente pergunta: existe esperança? Será que ainda existe esperança? O que vocês acham? O livro missionário da Igreja Adventista para esse ano se chama Ainda Existe Esperança. Pode ser uma afirmação ou uma pergunta. Eu estou fazendo em forma de pergunta. Será que ainda existe esperança para esse mundo que está de cabeça para baixo? Sim ou não? Vamos ver se existe esperança. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Vejamos se existe esperança ou não. A gente sabe, como cristãos, nós sabemos o que diz a Bíblia, mas é importante a gente fazer esse estudo, essa sequência lógica e progressiva do tema. Veja Apocalipse 18, verso 1. A pergunta é: existe esperança? A pergunta que eu fiz, e a Bíblia vai responder o que você já sabe. Vamos ver? Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande o quê? Autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Amém? Amém? Então existe esperança. Vejam que coisa interessante. O verso que a gente acabou de ler fala assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, não diz?
Outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Mas a Bíblia usa a expressão vi descer do céu outro anjo. E curioso, né? Porque as trevas vieram para cá através de um anjo. Aquele anjo de Apocalipse 12, verso 7, que é chamado de dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que é um anjo caído, mas é um anjo mau. Esse anjo que foi expulso do céu, que caiu do céu, com ele surgiram as trevas. Agora a Bíblia diz, eu vi outro anjo, não cair, mas descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Bom, temos segurança de que a mesma terra que o profeta Isaías viu em trevas, é a mesma terra que João, no Apocalipse, viu iluminada. Enquanto o profeta Isaías diz, a terra, as trevas cobrem a terra, João diz assim, mas essa terra será iluminada pela glória de Deus. A mesma terra em trevas, é a mesma terra que será iluminada. E agora prepare-se para viver um momento de muita emoção, não emoção por emoção, mas emoção pela razão, por entender o que nós vamos ver agora. A razão, o entendimento nos leva à emoção, quando a gente compreende o amor, as maravilhas e a promessa de Deus. Amém, irmãos? Prepare-se para viver esses minutos finais do sermão, um momento mais incrível da sua vida. Nós vamos ver agora. Estão preparados? Então vamos para João capítulo 3. João 3. Você vai ver como um texto tão comum, um texto tão conhecido, alguma coisa que a gente poderia chamar de arroz com feijão, você vai ver como isso se torna um banquete. Veja só, João capítulo 3, verso 16. Veja que banquete é esse. Um texto que é o mais conhecido de toda a Bíblia. É o verso áureo da Bíblia. Confira comigo, João 3,16. A palavra diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Vamos, a vida? Olhem para mim um minutinho. É conhecido ou não é esse texto? Agora veja só que beleza esse texto. Eu queria que vocês olhassem para mim, todo mundo, levante a cabeça. Olhe para frente, obrigado. Quando eu falo olhar para mim é porque eu estou conversando com você. Veja só. O raciocínio. Isaías viu o mundo em trevas. João viu o mundo iluminado. Eu perguntei, há esperança? Sim, há esperança. Agora vem João e escreve assim. Deus amou essa terra em trevas. Esse mundo em trevas. Essa cidade de Sorocaba em trevas. Essa região de Campinas, de Sorocaba, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Deus amou esse mundo. Um mundo de gente ruim. Um mundo de gente transgressora, de gente que fuma, que bebe, que é homossexual, de gente que agride, gente que é corrupta, gente como eu e você que somos pecadores, não é verdade? Deus amou essa terra, Deus amou esse mundo mau, esse mundo de trevas, esse mundo de escuridão, esse mundo maligno, esse mundo onde o diabo veio e montou sua barraca. Deus amou este mundo, senhores, e amou de tal maneira. Esse tal significa, não tem como descrever, não tem tamanho, é muito grande o amor de Deus. Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho. Agora presta atenção, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante isso. Vocês sabem que esse planeta que está em trevas, esse mundo que está na escuridão, esse mundo terrível que a gente descreveu aí, é nessa terra, é nesse planeta, o único lugar do universo inteiro onde Deus derramou o seu sangue. Somente aqui tem o sangue de Jesus derramado. O sangue de Jesus não foi derramado no céu, não foi derramado em outro planeta. O sangue de Jesus não foi derramado em nenhuma outra parte do universo, somente aqui. E eu pergunto, o sangue de Jesus tem valor ou não tem? Olhem para mim, tem valor ou não tem? E o sangue de Jesus foi derramado em vão? Não. Senhores, essa terra tem o sangue de Jesus. Está nessa terra. E por isso, meus amigos,
Por essa razão, meus amigos, é nessa terra, onde está o sangue de Jesus, que um dia Deus vai morar para sempre. É nessa terra onde Deus derramou seu sangue. É nessa terra que hoje está em trevas. É nessa terra onde o pecado está aí. É nessa terra onde o inimigo apronta um monte. É aqui, meus amigos, que Deus vai morar conosco para sempre. Quer ver? Vai para Apocalipse 21. Esse texto é simplesmente emocionante. Apocalipse 21, versos 1, 2, 3 e 4. Veja isso. Apocalipse 21, versos 1, 2, 3 e 4. Está escrito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Oh, glória! Amém? Eu não terminei, vou ler o 4 ainda, mas não deu para segurar. Vamos voltar no verso 3. Vamos voltar no 3. Então, 3. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, notem, de Deus com quem? Com a gente, né? Com os homens. Deus, olha só, Deus o quê? Habitará com eles. Amém? Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que você acha disso? O que você acha disso? É assim, ó. Primeiro Jesus volta nas nuvens dos céus. Aí leva o povo dele para os céus. Passaremos 1000 anos com ele no céu. E 1000 anos a terra vai ficar descansando. 1000 anos para a terra descansar. 1000 anos de paz. E durante os 1000 anos, a terra vai estar escura, vazia. O inimigo vai estar sozinho aqui na terra com os anjos maus. 1000 anos. E depois dos 1000 anos, vai descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. Jesus vai descer também. Os salvos descerão também. E a cidade santa virá aqui na terra. De acordo com o profeta Zacarias, a cidade santa virá sobre o Monte das Oliveiras. E esse planeta será iluminado outra vez. E Deus vai colocar um ponto final no pecado. O pecado terá o seu fim. Deus irá eliminar o pecado e aqueles que não se arrependeram, e o originador do pecado. E depois que Deus eliminar todo o mal, Ele mesmo irá purificar a terra, irá purificar esse planeta, Ele mesmo. E diz a Bíblia, Deus habitará com eles. Primeiro a gente vai para lá, para onde Deus mora. Depois Deus vem para cá, onde a gente mora. E com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos e com os salvos, viveremos felizes para sempre. Por isso Jesus veio aqui. Por isso Jesus nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz. Foi para isso. Existe esperança? Existe. Onde está a nossa esperança? Em Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. E eu quero terminar fazendo 3 colocações e aí terminamos. A primeira colocação está no Salmo 119. 3 colocações. A primeira está no Salmo 119.
versículo 105. Veja a primeira das 3 colocações. Atenção, você que está em casa vendo a gente pela internet. Por favor, abra a Bíblia também ou veja a Bíblia na sua tela. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que é isso? Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar para estar no reino de Deus, com Ele para sempre. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, fazer desse livro o seu livro de cabeceira, ler a Bíblia em casa, no trabalho, no passeio, no namoro, entre o casal, ler a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente lê a Bíblia, as trevas vão embora. Quando a gente estuda a palavra, a luz de Deus ilumina o nosso coração e as trevas se dissipam. Quando você abre esse livro aqui, quando você lê esse livro, quando você medita nessas palavras, as trevas não têm ou não terão poder sobre você. Amém? Segunda consideração. Vamos para João 8,12. São 3 considerações. João 8,12. Veja o que diz isso. São textos, eu poderia citar assim, só falar, mas eu prefiro ler, porque quando Deus fala é muito melhor do que quando eu falo. Infinitamente melhor. Veja o que diz João 8,12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Primeiro passo é estudar a Bíblia. Segundo passo é ter Jesus na vida. A pessoa tem que estudar a Bíblia e tem que aceitar Jesus no seu coração. Aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então quem estuda a Bíblia precisa aceitar Jesus. E aceitar Jesus é muito mais do que somente levantar a mão. É muito mais do que somente frequentar uma igreja. Aceitar Jesus significa entregar a vida totalmente para Ele. Como a gente viu ontem à noite, na reunião de ontem. E vocês veem que a gente fala toda noite. Tem algumas pessoas que ainda não se entregaram. Por quê? Qual é o problema? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem segue é Jesus, não andará nas trevas. Não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? E terceira e última colocação. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 14. Mateus capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus diz assim. Mateus 5, 14. Ok? Está escrito: vós sois o quê? A luz do mundo. Somente até aí. Só essa frase. Vós sois a luz do mundo. 3 considerações. A primeira, a Bíblia é uma lâmpada, é uma luz para o nosso caminho. A segunda, Jesus é a luz do mundo. E a terceira, você é a luz. Ou seja, quem anda com Jesus, estudando a Bíblia, as trevas se dissipam. As trevas saem, são expulsas. A luz de Deus ilumina você. E você passa a ser uma testemunha de Jesus. A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Entendeu? Sabe por quê? Porque as pessoas não podem ver Deus, né? As pessoas não podem ver Jesus, mas elas podem ver o Luiz. Podem ver você, podem ver você, podem ver vocês, podem ver vocês, podem ver vocês que estão na galeria, podem ver cada um de nós. Então as pessoas precisam ver Jesus em nós. E nós nos tornamos, sabe o quê? Evangelistas.
Quem é um evangelista? É aquele que tem o evangelho nele, é aquele que fala de Jesus, é aquele que testemunha, é aquele que decidiu abandonar as trevas e decidiu andar na luz. A pessoa que ainda está nas trevas, a pessoa que ainda está na escuridão, ela não enxerga direito. Por isso, quem está longe de Deus, quem está na escuridão, para essa pessoa o pecado é normal. Para as pessoas que estão longe de Deus, elas dizem assim: o que tem de mais tomar um negocinho aí, né? Ela não vê maldade nisso. O que tem de mais dar entendeu? Aí um negocinho aí. Não vejo nada demais. Outro assim, o que tem de mais, por exemplo, assistir um filme com cenas X? Não vejo nada demais com isso. Quem está longe de Deus e está nas trevas, para aquela pessoa, muita coisa é normal. E para quem está na luz, aquilo não é mais normal. E quem está nas trevas, olha para quem está na luz e diz assim: é fanático, é maluco, entendeu? Não larga da Bíblia, você só Bíblia, Bíblia, igreja, igreja, Bíblia, igreja, Bíblia, igreja. Dá um tempo, né? As pessoas falam assim. Sabe por que falam assim? Porque estão nas trevas. Porque o dia que chegar na luz, você vai começar a enxergar a sua vida. A pessoa que chega na luz, que está bem pertinho da luz, bem pertinho de Deus, de Jesus, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai perceber que você é pecador, mais vai perceber que você precisa de Deus. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais você vai entender assim: eu sou um miserável pecador, eu preciso mais de Deus, e mais, e mais, e mais. E quem está fora diz assim: você é santo, e você diz: ele que pensa que eu sou santo, sou nada, eu sou mais pecador ainda. As pessoas poderiam pensar o seguinte: não, deveria ser o contrário, mais perto de Deus a pessoa tem que se sentir mais santa, mais salva. Não, ela está mais santa, está mais salva, mas não se sente assim, porque Deus quer que nós entendamos o seguinte: olha o que Deus quer que a gente entenda. Eu sou pecador, e se eu estou perto de um Deus santo, quanto mais perto de Deus eu chegar, mais eu vou enxergar detalhes do meu caráter, que na escuridão eu não enxergaria. Na escuridão seria normal, mas na luz não é normal. E somente assim você consegue entender o apóstolo Paulo, porque foi Paulo quem disse uma vez assim: de todos os pecadores eu sou o principal. Lembra? Eu sou o principal dos pecadores. E você olha para Paulo e diz assim: Paulo é mentiroso, é demagogo. Como é que um homem cheio do Espírito Santo é o pior dos pecadores? Ora, se ele é o pior, eu sou o quê? Não, é porque Paulo estava perto de Deus, bem pertinho de Deus. Nessa noite, nós vamos orar. Orar para que as trevas saiam. Orar para que não haja trevas em nossa vida mais. Para que não haja trevas no seu casamento, nem na sua família, nem no seu coração, nem nos seus negócios, nem nas suas decisões. Que somente a luz de Deus esteja em nós. Precisamos de um milagre. Precisamos de milagres. Deus fez milagres no passado e faz milagres atuais. E o maior de todos os milagres é curar o nosso coração. É fazer a conversão no nosso coração. O maior milagre é a conversão de uma pessoa. É isso que a Joyce vai cantar. É isso que a gente vai ouvir. Sobre os milagres. E eu queria que você ouvisse sentado, como está. Normalmente eu chamo as pessoas e ela canta. Hoje vamos fazer ao contrário, Joyce. O seu microfone está ligado, Joyce? Eu te ajudo aqui. Está ligado, sim. Joyce, você vai cantar esse hino belíssimo. Pode se aproximar mais um pouquinho, Joyce. Obrigado. Vamos ouvir, para você que está pela internet. É uma música que fala exatamente disso que eu acabei de falar. O maior de todos os milagres. Milagres do passado, milagres hoje, milagres. Que é a conversão do coração. Que é o expulsar da alma as trevas. Expulsar do coração o mal. Tirar de nós o que não presta e nos dar um novo coração. Amém? Amanhã eu quero batizar você. Se não der amanhã, sábado eu quero batizar você.
Mas nós não podemos terminar essa semana sem que eu batize você. A não ser aqueles que estão começando agora. Aí não, aí tem que se preparar mais. Mas os que já estão há mais tempo. Está na hora, meu amigo, de tomar uma decisão. Eu estou falando aqui, irmão, mas você pode colocar a música dela, viu? É playback? Já está no ponto. Pode colocar, eu estou falando, tu põe, quando tu entrar eu paro de falar. É assim. Essa semana é a semana da sua decisão. Eu comecei falando isso no domingo, lembra? E é assim que a gente vai até o final. Ouça. Não espere o oceano se abrir. Não espere. Não espere um animal com você falar. Não espere. Para entender que Deus trabalha sem parar. Ele trabalha assim. E algo novo sempre está a preparar. Vai entendendo a letra, vai recebendo a palavra. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação. Amém. E isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais. Você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais. Ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. E pra cá? Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar. Para entender que Deus trabalha sem parar. E algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para as multidões, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação. E isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais. Você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais. Ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais.
Amém. Dá um abraço nela aí, Joyce. E fique aqui com a gente, por favor. Vou pedir a nossa pianista que continue no piano. Fica aqui, Joyce, com a gente. Fica aqui para a gente orar. Irmãos, amém? Que música, hein? Que música é essa, hein? Quando a música encaixa com a mensagem, é como a cereja do bolo. Irmãos, eu queria convidar para vir aqui à frente aqueles que ainda não são adventistas, não são membros ainda da igreja adventista. Eu queria que você viesse aqui para eu orar por você. Venha à frente, pode vir. Pastor, eu já fui ontem, ok? Venha de novo. Eu já fui uma vez, venha outra vez, por favor. Venha aqui ao nosso lado, ao meu lado é ao lado da cantora. Por favor, aqui tem como você passar, desse outro lado também. Pode subir aqui pertinho da gente. Jorge, você recebe de lá que eu recebo do lado de cá. Muito obrigado. Venham à frente para a gente orar. Deus te abençoe. Lucas, né? Lucas. Venha com... Oi, seja bem-vinda. Pode vir. Você que é nosso amigo convidado. Você que... Pode subir aqui, por favor. Venha perto da gente. Venha com ela, claro. Pode vir com ela. Se você quer vir com seu amigo, pode vir com seu amigo, com a sua amiga, com seu parente, com seu convidado. Venha à frente. Pode vir. Sobe aqui ao palco. Nós vamos orar juntos. Pode vir mais para cá um pouquinho? Aí, para que eles possam se aproximar. Venham à frente. Aqueles que um dia foram membros e se afastaram, estão atualmente afastados, venham à frente também. Venham à frente, nós vamos orar por você também. Venha um pouquinho mais para cá, irmã, venha. Aí, isso, aqui. Seu primo, fica ao lado dela aqui, primo. Tudo bom? Pode ficar à vontade aqui, tem espaço. Pode subir, suba para ficar com eles aqui. Pode vir. Venha sem nenhum tipo de medo, de preconceito, de insegurança. Pode vir. Nós queremos orar por você, somente isso. Há mais alguém? Ok. A maioria eu já conheço, né? A maioria está vindo toda noite, a maioria. E algumas pessoas não conseguiram vir todas as noites, mas estão aqui, né? Que bom que vocês estão aqui. Que bom. Deus abençoe muito. Lembrando que nós já temos um grupo que vai se batizar amanhã e outro grupo que vai batizar sábado. Os que vão batizar nós já temos os nomes já anotados e tal. Os que a gente ainda não tem e que quer ser batizado amanhã ou sábado, deve nos dar os nomes ainda hoje. Porque os que já estão certos, nós já sabemos, já temos os nomes. E nós vamos orar agora ao nosso Deus. Assim como estamos, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, oremos. Grande Pai, onipotente Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado porque um dia as trevas serão eliminadas. E como diz aquele versículo que eu não li, de Apocalipse 21, verso 4, que em breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem dor, porque essas coisas serão passadas. Obrigado porque Jesus morreu na cruz, nos amou de tal maneira, que se entregou por nós. Obrigado porque um dia essa terra será transformada numa nova terra. E aqui estará o trono do Senhor para governar todo o universo para sempre. Abençoe esta igreja. Abençoe cada pessoa que está aqui. Aqueles que estão em casa vendo a gente pela internet. Que cada um de nós se prepare devidamente para a volta de Jesus. Especialmente esses que eu chamei à frente. Que a tua mão esteja sobre eles. Que o teu poder esteja na vida de cada um deles. E que essas pessoas saiam daqui com o coração tocado,
com a decisão confirmada, decisão que foi tomada ontem, antes de ontem, decisão de nascer de novo, de ser batizado, de ser batizada. Eu quero entregar essas pessoas todas nas tuas mãos. Dá-nos uma noite agradável, um bom descanso e amanhã um dia muito feliz. Traga-nos de volta amanhã à noite, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Permaneça um pouquinho só mais em pé. A você que nos acompanhou pela internet, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. E a vocês que estão em pé aqui, muito obrigado pela presença. E a vocês que vieram à frente, é uma honra ter vocês aqui. Eu queria perguntar ao nosso evangelista, pode vir aqui ao meu lado, e aos dois pastores que estão nos ajudando, Maurício e Alan, se vocês já têm os nomes de todos eles. Tá. Quem veio à frente ontem, levante a mão. Okay. Esses já poderão retornar. E os que estão pela primeira vez aqui na frente, devem dar o nome para a gente. Pastor Maurício, Alan e o pastor. Boa noite a todos, um ótimo descanso e até amanhã com a graça de Deus. Tchau.